Olá, meus queridos, como vão vocês? Eu acabei de receber por e-mail e também no meu Instagram o mesmo vídeo mandado por diversas outras pessoas, pessoas que eu confio muito, pessoas que eles são pesquisadores, o Belmondo e também o Marcos, são duas pessoas que eu respeito muito e geralmente quando eles me mandam esse tipo de coisa é porque o negócio vai acontecer, né? Então eu fiquei um pouco surpreso porque tem um cara que foi em Abbey Road, foi fazer um trabalho dentro de Abbey Road e ele teve acesso ao Giles Martin e ele ficou sabendo de muita coisa que faz sentido, outras não, mas vale a pena a gente conversar aqui sobre o que seria esse novo single que está vindo aí, né? Como foi o processo de como ele foi feito, né? Que a gente algumas novidades que eu também não sabia, né? E também, o que vai vir com ele, né, o que que ele vai puxar, que talvez aqui a gente já tenha feito vídeo sobre isso e talvez estejamos certos. Vou contar para vocês tudinho, meu nome é Givan Moura, essa é a Beto School, vamos lá. Meus queridos, o que que foi que aconteceu? Tem um cara chamado Penn Jillette, né, ele por muito tempo, eu não me lembro qual canal, não lembro se foi o History Channel ou o Discovery Channel, alguma coisa assim, que tinha um programa chamado Penn and Teller, né? Eles ali quebravam mitos e tinha um montão de coisa, tinha vários programas dessa forma, e tinha eles também, às vezes, eles contavam algumas coisas, uns casos cabrosos sobre a história do mundo e tudo mais. Eu até gostava, mas isso foi há 10, 15 anos atrás, né? Esse sujeito, ele participou de um podcast e parece que foi postado. Eu estou fazendo esse vídeo agora no domingo, dia 16/7, às 7h33 da noite, né? E parece que o vídeo foi feito o upload dele há algumas horas, né? Então tem poucos views, mas aí as pessoas me mandaram. Falei assim, Givan, se eu fosse você, daria uma olhada nisso, né? Esse cara parece que ele fez algum tipo de trabalho dentro dos estúdios de Abbey Road, e lá ele se deparou com o Giles Martin, né, cara? Esse cara é muito famoso lá nos Estados Unidos. Pra gente aqui talvez nem seja, mas nos Estados Unidos, Inglaterra, esse cara é bem famoso, né? Então ele começa esse podcast, essa conversa, ele falando sobre Come Together, de como o John Lennon falava o "shoot me", batendo palma em frente ao microfone, "shoot me", que o John fazia isso aí e tal. Então ele estava estudando sobre isso, vendo, conversando, porque meus queridos, quem já esteve dentro de Abbey Road, se você se deparasse com Giles Martin, antigamente, se você tivesse com o George Martin, ou com o Jeff Emerick, ou com o Philip Norman, não, desculpa, e com alguma outra pessoa que tenha trabalhado com o Chris Thomas, né, cara, o Alan Rouse, qualquer pessoa que trabalhou com os Beatles naquela época ali, né, tinha histórias para contar e tal. Então, eles bateram papo sobre isso, e aí ele começou a conversar com o George Martin sobre o novo single dos Beatles, né, que segundo ele vai ser lançado em setembro, né, ou seja, daqui a pouquinho, né, e nós já estamos no mês de julho. Então o que acontece? Ele conta que ele perguntou o que que seria esse single, né. Eu fiquei meio assim um tanto quanto descrente, meus amigos, porque eu não acredito que o Giles Martin ia sair falando para um cara, para um comediante e tal, detalhes, segredos sobre uma gravação dos Beatles, né. E isso aí que eu fiquei um pouquinho com o pé atrás, né. E eu vi também uma certa ignorância dele histórica, mas eu vou colocar o link aí para baixo e vocês assistem, desculpa, vocês escutam e vocês tirem suas próprias conclusões. Eu vou falar a minha, né. O que acontece, em vez dele falar anos 90 no Anthology, ele fala anos 80. Até aí tudo bem, a pessoa, né, precisa ser obrigada a saber se o negócio aconteceu em 89 ou no início da década de 90. Mas ele conta que o Paul, ele tinha um tape, o qual o John Lennon, aí então presta atenção agora, o John Lennon estaria tocando piano, lá na década de 70, claro, e escutando televisão, né. Então com esse aí ele pergunta pro cara do podcast, fala: "Você assistiu Get Back?" Aí o cara: "Ah, assisti algumas vezes", então, pois é, o que mais impressiona no Get Back, uma coisa que impressionou muitas pessoas, foi que essa tecnologia, que ele falou que o Paul McCartney chamou de inteligência artificial, mas não é isso, ele fala assim, essa tecnologia de poder o computador você ensinar o computador, por exemplo, a voz do John Lennon. Então, tem 500 pessoas falando, o computador vai pegar só a voz do John Lennon ou algum outro instrumento
que os Beatles estavam tocando. Foi assim, foi feito principalmente ali em Twickenham. A gente já falou disso 1000 vezes, né? Mas é só para te dar um contexto que ele estava falando. Então ele fala que ele conseguiu, ele pediu, o Giles Martin pediu ao pessoal que fez o som do documentário Get Back, eles deram esse tape, esse tape pertence ao Paul McCartney, né? E lá atrás, nos anos 90, o Paul pediu que o George tocasse violão nisso aí. Então, ou seja, pode ser Now and Then, né? E aí que o George Harrison tocasse violão ali em cima e tal, com ele, mas ele não conseguiu extrair o som da televisão que estava ao fundo. Meus queridos, eu já escutei a demo de Now and Then 300 vezes, né? Ou meu ouvido tá ruim, eu não consegui captar ali uma televisão ali no fundo, não, né? Mas o que acontece? Ele falou que pediu, o que o Paul pediu, que o Paul queria que tirasse o John, tirasse o piano e tirasse o barulho da televisão, né? Ele conta isso aí, com essa tecnologia foi feito. Aí o Paul, ele conta de uma forma bem básica. Não, aí o Paul colocou o baixo lá, porque já tinha lá o violão do George, né, em cima da voz do John, com o piano do John e tal. E ele vai mais além. Ele fala que tinha um outtake de Because, lá do Abbey Road, e o qual os três estavam cantando juntos, então eles ali diminuíram ali e tal, para poder encaixar na música, né, e ter os três Beatles cantando, né? E então foi isso. E aí e ele fala também de que o Ringo não queria muito participar e tal, mas aí que o Giles Martin teve que insistir com o Ringo, falou assim: ó, é a última gravação de todo o tempo, vai ser lançada com os Beatles, você é um baterista, você era o baterista dos Beatles, e pode ter certeza que você será será a última vez que vão te pedir para você tocar numa música, num single dos Beatles, né? Então o Ringo pede, e aí você começa a pegar algumas coisas, ou ele está muito bem informado, informações que ele conseguiu lá dentro, né? Por quê? Porque isso bate com informações que nós, Beatlemaníacos, eu contei para vocês há pouco tempo, num fórum, um cara lá que sempre dá as dicas do que vai acontecer, todo mundo acha que esse cara trabalha dentro da Apple mesmo, e esse cara mudou, ele sempre dá dica, né? Então ele mudou lá o perfil dele para uma foto da varanda ali de Manchester Square, que poderia ser a varanda do Please Please Me, poderia ser a varanda do Get Back, ou poderia ser a varanda da Coletânea Vermelha e da Coletânea Azul, né? Então ele fala que esse single, aí o Giles Martin colocou orquestra e tal para tocar na música e tal, e aí o Ringo, olha que coisa interessante, ele fala que o Paul e o Giles Martin mandaram que o Ringo falou assim: eu não vou até aí, eu vou fazer a gravação em casa. Então eles mandaram a gravação para o Ringo tocou e papapá. Isso meio que bate, mas também se ele for um Beatlemaníaco, meus queridos, tem vários YouTubers aí, tem vários artigos que já foram escritos aí nesse último mês sobre a suposta gravação de Now and Then, né? Mas isso tudo me parece ser uma conversa, né, informal de um cara que parece que está lendo coisas ou que sabe de alguma coisa, ou realmente ele realmente conseguiu uma informação quente lá junto com o Giles Martin, né? Mas ele conta uma coisa que me deixou realmente com a pulga atrás da orelha. Ele fala que essa gravação, ele em momento algum ele fala Now and Then. Mas vale lembrar também que o Ringo também nunca falou o nome dessa música, e nem o Paul. Há uma gravação aí, eles falam assim, é uma gravação que a gente não terminou e tal. O que nos leva a crer que seja Now and Then. Mas aí o que eu achei interessante mesmo é que ele fala que essa música irá puxar a coletânea vermelha e azul, porque agora, com essa nova tecnologia, dá para separar tudo. E ele falou que escutou alguns trechos, aí eu já não sei se é verdade, né? Mas ele falou que, eu falei, não, elas já foram remasterizadas, verdade, né? Nós temos ali ela foi lançada em 73, depois ela foi lançada em CD em 93, né? E depois em 2013, se eu não me engano, que veio a última vez. Pode ser 2013 ou alguma coisa assim, que eu não estou lembrado, né? Que é a nova versão da Vermelha. Então ela já foi lançada 3 vezes. Então ele fala que vai ser lançado novamente agora, e um som tão separado, um som tão puro, que é uma loucura e tudo mais, né? Que ele falou assim, vai ser uma coisa que vai chocar as pessoas, né? A coletânea vermelha e azul. E aí ele diz mais uma coisa que eu vou deixar para o final do vídeo, que é uma coisa que aí me preocupou um pouquinho, porque os Beatles, principalmente o Paul McCartney, vai tomar pedrada. Ele fala que é o seguinte, que como o Paul queria cantar mais uma vez junto com seu antigo parceiro, o John, a inteligência artificial foi usada para rejuvenescer a voz do Paul, para casar direitinho com a voz do John, para não ficar essa voz
de McCartney 3 e de Egypt Station, que muita gente desce a lenha no povo, fala, ele não tem mais voz para cantar e tal, tal. Então parece que foi isso aí. É isso que as pessoas, que esse cara falou, e é muito fã hoje, já me escreveu, falou assim, velho, talvez esse negócio de inteligência artificial, o Paul deu uma misturada ali. Vai ver, tem sim. Né? Ele chamou de inteligência artificial aquele negócio de remover a voz do John, né? Aí todo mundo, que bom, porra, não vai inventar moda, não. Mas aí o Paul pode estar com esse negócio também de que também rejuvenesceram a voz dele para casar direitinho com a voz do John, ou pelo menos para ele ficar com a voz dele da época de Freezer, Buddy, Real Love. Vai saber. Meus queridos, eu não vou falar que o cara tá certo ou errado, porque se o lançamento foi em setembro, ele tem razão. Se é vermelho e azul, também ele tem razão. Mas a gente já tem algumas informações do Ringo, né? E tem até o Ringo falou que eu acho que tem uma parte até que ele vai cantar, então, num coro, alguma coisa assim, né? Bom, é esperar para ver, meus queridos. É o que tenho de informação, eu não vou ficar aqui mentindo para vocês. Toda vez que eu conseguir alguma coisa assim, eu mando para vocês. Agradecer ao J. Belmonte, que sempre me manda as coisas bem quentes e tal, e também ao Marco. Um grande abraço para vocês, uma boa semana que se inicia, tudo de bom, e eu sabendo mais alguma coisa, sempre venho aqui trazer em primeira mão para vocês. Grande abraço.